Caríssimos confrades e consórcias, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós iniciamos o nosso estudo sobre a encíclica papal Rerum Novarum, escrita pelo grande Papa Leão XIII. Rerum Novarum significa das coisas novas, e essa encíclica tem como subtítulo, se é que eu posso dizer assim, das condições operárias. Bom, antes de nós iniciarmos o estudo, é muito importante nós ressaltarmos que essa encíclica que o nosso amado Beato Antônio Frederico Ozanam foi o precursor desta encíclica. Vejam o que diz o nosso querido e amado Papa São João Paulo II, hoje São João Paulo II, na missa de beatificação, na sua homilia da missa de beatificação do nosso Beato Antônio Frederico Ozanam. Diz ele, no caso Ozanam, observa a situação real dos pobres e procura um empenho cada vez mais eficaz para os ajudar a crescer em humanidade. Compreende que a caridade deve levar a trabalhar pela reparação das injustiças. Caridade e justiça caminham passo a passo. Tem a coragem lúcida do empenho social e político, de primeiro plano, numa época agitada da vida do seu país, pois nenhuma sociedade pode aceitar a miséria como uma fatalidade, sem que a sua honra não seja atingida. É assim que se pode ver nele um precursor da doutrina social da Igreja que o Papa Leão XIII desenvolverá alguns anos mais tarde na encíclica Rerum Novarum. Então vejam vocês a importância que tem o nosso amado Beato Antônio Frederico Ozanam. Bom, comecemos então a leitura, nós vamos ler apenas alguns parágrafos para que o vídeo não fique longo. E vamos começar agora pela introdução. Diz o Papa Leão XIII: a sede de inovações que há muito tempo se apoderou das sociedades e as tem numa agitação febril, devia tarde ou cedo passar das regiões da política para a esfera vizinha da economia social. E isso é verdade. Vejam vocês que essa encíclica foi escrita em 1891. A gente não pode perder isso de vista. E anos, ou melhor dizendo, isso já no século XIX. No século XVIII, nós tivemos a sangrenta Revolução Francesa. E a Europa já passava, nesse século XIX, por várias revoluções, em toda a Europa. Então, e anteriormente, lá no século XVIII, nós tivemos a Revolução Industrial. Então, essa sede de inovações, que talvez nós possamos dizer que tenha tido início com a Revolução Industrial, continua nos tempos de hoje. É importante nós não descolarmos o que foi dito no passado do nosso presente. Isso é extremamente importante. Uma encíclica papal, ela não está presa no seu tempo. É claro que nós temos que lê-la de acordo com o contexto do tempo dela, mas ela não está presa naquele tempo. Vejam que quando o Papa diz a sede de inovações que há muito tempo se apoderou das sociedades, continua. Hoje, nós vemos que os avanços da tecnologia, como a internet, é uma dessas sedes. Então, continua o Papa Leão XIII. Efetivamente, os progressos incessantes da indústria, os novos caminhos em que entraram as artes, a alteração das relações entre os operários e os patrões, a influência da riqueza nas mãos de um pequeno número, ao lado da indigência da multidão, a opinião, enfim, mais avantajada que os operários formam de si mesmos e a sua união compacta, tudo isso sem falar da corrupção dos costumes, deu em resultado final um temível conflito. E aqui só nesse parágrafo nós já podemos fazer uma série de observações. Quando o Papa diz que efetivamente os progressos incessantes da indústria, que acontecem até hoje, os novos caminhos em que entraram as artes, vejam bem, hoje nós vemos a que ponto nós vivemos as artes, não é? Música, cinema, vejam vocês a que ponto de miséria nós chegamos nas nossas artes. Continua ele. A alteração entre os operários e os patrões, a influência da riqueza nas mãos de um pequeno número. Esse pequeno número
de empresários, hoje nós poderíamos associá-los aos chamados metacapitalistas, globalistas, que são uma fortuna ainda contida na mão de poucos, e poucos bilionários. Imagine você uma pessoa rica, imagine aí um jogador de futebol ou um artista. Agora multiplique, pense nessa riqueza que esse jogador de futebol ou um artista de cinema tenha. Multiplique isso aí por 1000. É o valor hoje que está nas mãos de alguns poucos grandes metacapitalistas, chamados metacapitalistas. E então continua ele, sem falar da corrupção dos costumes. Hoje nós vemos, ou melhor dizendo, se naquela época o Papa Leão XIII já denunciava essa corrupção dos costumes, quanto mais nos dias de hoje. É por isso que eu digo, nós não podemos descolar uma realidade do passado da nossa realidade de hoje. Então nós vemos que hoje é uma inversão tremenda das tradições morais, éticas e espirituais. Continuando, por toda parte os espíritos estão apreensivos e numa ansiedade expectante, o que por si só basta para mostrar quantos e quão graves interesses estão em jogo. E hoje nós vemos que essa ansiedade expectante, que já acontecia no passado, hoje traduz-se em muitas pessoas com depressão, vivendo numa angústia constante, numa melancolia constante e de uma maneira muito mais elevada. Esta situação preocupa e põe ao mesmo tempo em exercício o gênio dos doutos, a prudência dos sábios, as deliberações das reuniões populares, a perspicácia dos legisladores e os conselhos dos governantes. E não há, presentemente, outra causa que impressiona com tanta veemência o espírito humano. Ou seja, hoje nós estamos envoltos em tudo isso. Nós temos a questão dos políticos, dos juristas, da justiça, tudo isso nos envolve hoje e nos impressiona, às vezes, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, pelos absurdos cometidos. Se naquela época já era assim, imaginem, vejam vocês nos dias de hoje. Na verdade, é uma consequência. Nós vivemos uma consequência disso. Continuando, é por isto que, veneráveis irmãos, o que em outras ocasiões temos feito, para bem da Igreja e da salvação comum dos homens, lembrando aqui que o fim da Igreja, o fim último da Igreja é a salvação das almas, em nossas encíclicas sobre a soberania política, a liberdade humana, a constituição cristã dos Estados, e aqui o Papa faz uma alusão a 3 grandes encíclicas. A Dioturnum, que foi escrita em 1831, a Immortale Dei, escrita em 1885, e a Libertas, escrita em 1888. Cabe aqui também um estudo sobre elas. E outros assuntos análogos, refutando, segundo nos pareceu oportuno, as opiniões errôneas e falazes. O julgamos dever repetir hoje pelos mesmos motivos, falando-vos da condição dos operários. Continua o Papa. Já temos tocado esta matéria muitas vezes, quando se nos tem proporcionado ensejo, mas a consciência do nosso cargo apostólico impõe-nos como um dever tratá-la nesta encíclica. Então, vejam bem, que estes assuntos já vinham sendo tratados ao longo do tempo. Eles vinham e iam, vinham e iam. E num certo momento o Papa decide escrever essa encíclica para tratar este assunto com mais propriedade, para que nós possamos ter num único documento esta discussão. Bom, e lembrando que esta encíclica foi escrita no 14º ano do pontificado do Papa Leão XIII. Continuando. Mais explicitamente e com maior desenvolvimento a fim de pôr em evidência os princípios de uma solução conforme a justiça e a equidade, ou seja, conforme o olhar da Santa Mãe Igreja. O problema nem é fácil de resolver, nem isento de perigo, se nós sabemos muito bem disso, né?
É difícil, efetivamente, precisar com exatidão os direitos e os deveres que devem, ao mesmo tempo, reger a riqueza e o proletariado, o capital e o trabalho. Continuando. Por outro lado, o problema não é sem perigos, porque não poucas vezes homens turbulentos e astuciosos procuram desvirtuar-lhe o sentido e aproveitam-no para excitar as multidões e fomentar desordens. Ou seja, nós percebemos aí que por um projeto pessoal de poder, são muitos aqueles que se utilizam de artimanhas para manipular o povo e criar nesse mesmo povo uma desordem, uma confusão mental em prol de uma ideologia. E nós vamos ver qual ideologia vai ser atacada de uma maneira muito veemente pelo Papa Leão XIII. Continua ele, causas do conflito. Em todo caso, estamos persuadidos, e todos concordam nisto, de que é necessário, com medidas prontas e eficazes, vir em auxílio dos homens das classes inferiores, atendendo a que eles estão, pela maior parte, numa situação de infortúnio e de miséria imerecida. Nós precisamos aqui abrir um parênteses, porque vejam bem, nós temos pobreza hoje? Claro que temos, e muita. Temos muita desigualdade? Certamente. Mas é necessário lembrar que aquela época isto era num grau maior. Nós sabemos que o trabalho escravo era maior, que o regime de horas trabalhadas era maior, não havia direitos para a classe proletariada. Entende? O século passado, no caso o século XVIII, destruiu, né, aqui no caso eu volto a dizer, né, através das revoluções na Europa, e principalmente a Revolução Francesa, que acontece em 1789, sem as substituir por coisa alguma as corporações antigas, que eram para eles uma proteção. Os princípios e o sentimento religioso desapareceram das leis e das instituições públicas, e assim, pouco a pouco, os trabalhadores isolados e sem defesa têm se visto com o decorrer do tempo entregues à mercê de senhores desumanos e à cobiça de uma concorrência desenfreada. Nós precisamos lembrar aqui que durante a Revolução Francesa nós tivemos a morte, o assassínio de inúmeros padres, freiras, clérigos à época. Então, o povo que até então tinha nesse corpo eclesiástico uma segurança, uma orientação e principalmente a sua espiritualidade, com o assassínio dessas pessoas, desses orientadores na fé, o povo fica sem um norte, fica sem um capitão do seu navio. Então tudo isso já é muito grave. A usura, ou seja, a ganância voraz, veio agravar ainda mais o mal. Condenada muitas vezes pelo julgamento da igreja, não tem deixado de ser praticada sob outra forma por homens ávidos de ganância e de insaciável ambição. A tudo isto deve acrescentar-se o monopólio do trabalho e dos papéis de crédito, que se tornaram o quinhão de um pequeno número de ricos e de opulentos que impõe assim um jugo quase servil, ou seja, um serviço escravo, à imensa multidão dos proletários. Então nós precisamos deixar isso muito claro, que naquela época a situação era muito pior do que a que se vive hoje. E era necessário a defesa da Santa Mãe Igreja às pessoas que sofriam nas mãos de pessoas gananciosas. E agora nós entramos num tema delicado e que expõe um dos grandes problemas da época, que é a solução socialista. Diz o Papa, os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida
que os bens do indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. Então vejam que o Papa Leão XIII já começa sem papas com perdão do trocadilho, né, sem papas nas línguas, já condenando os socialistas. E vejam vocês, o manifesto, o chamado Manifesto Comunista, que foi escrito pelo Marx e o Engels, havia sido escrito em 1848. E o esboço desse manifesto serviu de plataforma para a Liga dos Comunistas, que ocorreu em 1847. Então eles fizeram um esboço desse manifesto, apresentaram nessa Liga Comunista dos Comunistas em 1847 e por fim publicaram a obra em 1848. Então vejam que o mundo já vinha sendo atacado, a ideologia marxista ou socialista, como queiram, que a gente não vai fazer, nós vamos fazer diferença entre socialismo e comunismo, há uma certa diferença, mas nós não vamos nos ater aqui, isso já vinha sendo apregoado. Então, eu não sei onde que eu li isso, mas a encíclica papal chega até com um certo momento de atraso para combater essa questão. E aqui continuando. E pretendem que toda propriedade de bens particulares deve ser suprimida, ou seja, a propriedade particular para os socialistas deveria ser suprimida, ou seja, tudo deveria estar nas mãos do Estado. E nós sabemos que o direito à propriedade é um direito natural do homem. O homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então vejam que e hoje nós sabemos claramente que o socialismo combate justamente esses três direitos. Eles querem suprimir o direito de você ter liberdade, o direito à vida, através de ações que nós vemos aí como o assassínio de bebês, que é chamado de aborto, e a propriedade. Além disso, nós temos que ter claro que uma das ferramentas mais eficazes que os socialistas utilizam hoje em dia como disse o Papa aqui, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem. Uma das táticas socialistas é justamente colocar uma porção da população contra outra porção. Então nós temos os pobres contra os ricos, os héteros contra os homos, os negros contra os brancos e assim por diante. Então, continuando. Mediante esta transladação das propriedades, ou seja, do bem particular seu para o Estado, e esta igual repartição das riquezas e das comodidades que elas proporcionam entre os cidadãos, lisonjeiam-se, ou seja, os socialistas lisonjeiam-se de aplicar um remédio eficaz aos males presentes. Mas, vejam o que diz o Papa, semelhante teoria, longe de ser capaz de pôr termo ao conflito, prejudicaria o operário se fosse posta em prática. Pelo contrário, é sumamente injusta, por violar os direitos legítimos dos proprietários, viciar as funções do Estado e tender para a subversão completa do edifício social. Então, essa solução apresentada pelos socialistas de fazer com que todos tenham direito ao seu quinhão de terra é uma afronta à liberdade de cada um ter o seu direito à propriedade. Continuando, vejam o que o Papa diz sobre a propriedade particular. De fato, como é fácil compreender, a razão intrínseca do trabalho empreendido por quem exerce uma arte lucrativa, ele usa essa expressão, o fim imediato visado pelo trabalhador é conquistar um bem que possuirá como próprio e como pertencendo-lhe, óbvio, não é? Porque se põe à disposição de outrem as suas forças e a sua indústria, não é, evidentemente, por outro motivo, senão para conseguir com que possa prover a sua sustentação e as necessidades da vida à espera do seu trabalho. Não só o direito ao salário,
mas ainda um direito estrito e rigoroso para usar dele como bem entender. É óbvio isso. A partir do momento que você trabalha, você tem o direito ao seu salário. E você faz do seu salário o que você bem entender. Não é verdade? Então, se você, ao longo da sua vida, no seu trabalho do dia a dia, você consegue economizar um bom dinheiro através do seu esforço, através do seu conhecimento, dos seus estudos, você tem o direito de fazer com o seu dinheiro o que você bem entender. E se você consegue uma economia, você pode adquirir outros bens, sejam imóveis, sejam móveis. Bom, portanto, se reduzindo as suas despesas, chegou a fazer algumas economias e se para assegurar a sua conservação as emprega, por exemplo, num campo, torna-se evidente que esse campo não é outra coisa senão o salário transformado. Isso é óbvio, né? O terreno assim adquirido será propriedade do artista, ou no caso do trabalhador, com o mesmo título que a remuneração do seu trabalho. Mas quem não vê que é precisamente nisso que consiste o direito da propriedade mobiliária e imobiliária? Assim, esta conversão da propriedade particular em propriedade coletiva, tão preconizada pelo socialismo, não teria outro efeito senão tornar a situação dos operários mais precária, retirando-lhes a livre disposição do seu salário e roubando-lhes por isso mesmo toda a esperança e toda a possibilidade de engrandecerem o seu patrimônio e melhorarem a sua situação. Veja que o Papa Leão XIII, ele não deixa palavras dúbias, ambíguas, não, ele não deixa dúvidas sobre o que ele está escrevendo. Não é? A partir do momento que você trabalha, você tem o seu salário, você faz as suas economias e você adquire bens com elas, como ele disse, sejam bens imobiliários, móveis ou imóveis, você tem todo o direito sobre eles. Isso é fato. E o que o socialista quer? Ele quer pegar este bem, fruto do suor do seu trabalho, e dar a outra pessoa que não participou desse processo. Não é? Continua o Papa Leão XIII. Mas, e isto parece ainda mais grave, o remédio proposto está em oposição flagrante com a justiça, porque a propriedade particular e pessoal é para o homem de direito natural. Foi o que eu acabei de dizer. Nós temos o direito natural à propriedade, à liberdade e à vida. Então, esse remédio proposto pelos socialistas vai diametralmente contra esta nossa liberdade. Há efetivamente, sob este ponto de vista, uma grandíssima diferença entre o homem e os animais destituídos de razão. Vejam agora a comparação interessante que o Papa faz. Os animais não se governam a si mesmos. São dirigidos e governados pela natureza. Isso é óbvio, né? Nós sabemos que todo animal é movido pelo seu instinto, mediante um duplo instinto, que por um lado conserva sua atividade sempre viva, não é? E lhes desenvolve as forças. Por outro, provoca e circunscreve ao mesmo tempo cada um de seus movimentos. O primeiro instinto leva-os à conservação. A conservação e a defesa da sua própria vida. O segundo, a propagação da espécie. E este duplo resultado obtém-no facilmente pelo uso das coisas presentes e postas ao seu alcance. Então aqui o Papa fala dos animais. Por outro lado, seriam incapazes, vejam bem, seriam incapazes de transpor esses limites porque apenas são movidos pelos sentidos, ou seja, pelo seu instinto e por cada objeto particular que os sentidos percebem. Muito diferente a natureza humana. Primeiramente, no homem reside em sua perfeição toda a virtude da natureza sensitiva que tem os animais, e desde logo lhe pertence não menos que a esta gozar dos objetos físicos e corpóreos. Mas a vida sensitiva, mesmo que possuída em toda a sua plenitude, não só não abraça toda a natureza humana, mas é-lhe muito inferior e própria para lhe obedecer e ser-lhe sujeita. O que em nós se avantaja, o que nos faz homens, nos distingue essencialmente do animal, é a razão
ou a inteligência. Ou seja, o Papa diz que o instinto de sobrevivência todos nós temos, nós, seres humanos e os animais. Mas o que nos diferencia desses seres é justamente a razão ou a inteligência. E em virtude, continua o Papa, e em virtude desta prerrogativa, deve reconhecer-se ao homem não só a faculdade geral de usar das coisas exteriores, mas ainda o direito estável e perpétuo de as possuir, tanto as que se consomem pelo uso, como as que permanecem depois de nos terem servido. E aqui eu gostaria de abrir, voltando àquela questão de nós fazermos uma correlação do passado com o presente, eu vou bater nessa tecla, nós não podemos descolar o que foi vivido no passado dos dias de hoje, quando o Papa diz que mas ainda o direito estável e perpétuo de as possuir, tanto as que se consomem pelo uso como as que permanecem depois de terem servido, de nos terem servido, diz respeito por exemplo, à herança. Suponhamos que que seus pais tenham trabalhado arduamente toda a vida, que você talvez até tenha contribuído com o trabalho deles, e eles tenham feito economias e tenham comprado 2, 3 terrenos, e que deixam para você como herança, para você, para os seus irmãos, como uma herança. Hoje nós sabemos que no Brasil nós temos a chamada reforma tributária. E esta reforma tributária, ela, no seu texto, ela incide uma taxação progressiva de impostos sobre os bens que você herdou. Ou seja, se você herdou um terreno, o Estado vai taxar você com um valor X. Se você herdou 2, 3 terrenos, esse imposto será maior. Agora, algumas pessoas até poderiam dizer, mas isso é justo. Justo? Mas eu pergunto a você, e se você não tiver condições de pagar essa taxação? Nós sabemos que nós vivemos para pagar impostos, não é? Dizem até que a vida não é só boletos e contas para serem pagas. Mas nós sabemos que tudo aquilo que nós compramos incide um imposto. E muitas vezes um imposto injusto. Então, veja você herdou bens dos seus pais, talvez, como eu disse, talvez você até tenha contribuído para ajudar nessa aquisição, e o Estado impõe em você um imposto progressivo, e que num dado momento da sua vida, você não consegue pagar. O que vai acontecer? O Estado vai tomar este bem, que era de direito seu, para ficar com ele. Então vejam, novamente, o quão importante é uma encíclica papal, escrita no final do século XIX, em 1891, e que até hoje é muito clara para nós. Até hoje, aquelas palavras escritas no passado repercutem nos dias de hoje. Bom, nós vamos parar por aqui, para que não fique muito cansativo, e nós continuamos num próximo encontro. Até lá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.